Direção defensiva. O sinistro, quer dizer, o acidente, é considerado evitável quando... Evitável assim, dava para evitar. Estou analisando aqui e eu percebi que dava para fazer algo mais. O cara não fez tudo que ele podia. Então, ele é evitável quando o condutor não fez tudo que podia. Dava para ter feito algo mais. Ok? Guardou isso? Então, bora lá. Letra A. O condutor deixou de fazer tudo que poderia para evitá-lo. Pronto, já está logo na letra A. Acabei de falar, ele deixou de fazer tudo que ele poderia. Podia ter feito algo mais aqui, não fez. Certamente vai ser essa a resposta. Vamos ver as outras. É considerado evitável quando o veículo colide, mesmo estando em velocidade reduzida. Quer dizer, estava devagar, mesmo assim colidiu. Mas aí não é evitável. Por quê? Porque alguém pode vir colidir em você. Você estava devagar, com cuidado com isso, mas o outro, né? Então aqui não. O condutor fez tudo que podia para evitá-lo. Aqui fala que ele deixou de fazer tudo que podia. Aqui fala que ele fez tudo que podia. Então aqui nós temos duas irmãs brigonas. Irmãs brigonas. Elas são parecidas, porém um fala uma coisa e a outra fala outra. Quando eu encontro duas alternativas que eu chamo de irmãs brigonas, vou escrever isso aqui, gente. Irmãs brigonas. Guarde isso. Direto isso acontece em prova. Identificou duas irmãs brigonas, você já sabe que a resposta tem que ser uma das duas. Então você vai eliminar as outras duas. Vou eliminar B e a D. E eu já sei que a resposta tem que ser A ou C. Na letra A diz que ele deixou de fazer tudo que poderia. Por isso que ele era evitável o acidente. Na letra C diz que ele fez tudo que podia. Então, nesse caso, seria inevitável. Ele fez tudo que ele podia, mesmo assim o acidente aconteceu. Isso seria inevitável, não evitável. Sacou? Se de tudo você tiver dificuldade em saber se a resposta é uma ou outra, qual das duas irmãs brigonas está falando a verdade, chuta, que você vai ter 50% de chance de acertar, né? Então, essas irmãs brigonas te dá 50% de chance de acertar no chute. Identifica as duas irmãs brigonas, elimina as demais alternativas e chuta numa das duas brigonas. Nesse caso aqui, a gente identificou que a resposta é a letra A, 100% aqui. Mais um aí de conceitos e definições. É a margem da pista. Margem, gente, é a beirada. Margem é beirada. A lateralzinha da pista ali. Podendo ser demarcada por linhas longitudinais. Longitudinais é que vão junto com a pista. De bordo. Linhas longitudinais de bordo. Que delineiam a parte da via destinada à circulação de veículos. Delinear quer dizer que vai delineando ali. Imagina que eu quero desenhar aqui uma pista. Então, eu faço aqui, ó, uma linha, aqui, de bordo. E outra do lado de cá, ó. Ok? Aqui, seria o acostamento. Seria o acostamento. Aqui no meio eu tenho aquela linha longitudinal separadora de fluxos, que tem o trânsito indo e o trânsito vindo. Essa beirada da pista aqui, como é que isso chama? É pista de rolamento, é faixa de trânsito, é centro da pista ou é bordo da pista? É bordo da pista, né, gente? Beirada é bordo. Margem da pista, beirada, bordo, é tudo a mesma coisa. E aqui a questão ainda ficou fácil, porque linhas longitudinais de bordo. Bordo, está falando dessas linhas de bordo, que ficam no bordo, na lateral da pista, sacou? Ligou o bordo daqui com o bordo daqui, você achou a resposta. D de dado. Processo de habilitação, e a questão nos traz o seguinte: é órgão executivo rodoviário dos estados e do Distrito Federal. Bom, dentro do Sistema Nacional de Trânsito, a gente tem órgão de tudo quanto é tipo, né? Nacional, estadual, municipal, regional, órgão fiscalizador, órgão rodoviário, órgão executivo, órgão normativo. É uma sopa de letrinhas quando a gente está estudando aquela matéria terrível, né? Mas aqui a gente vai prestar atenção no seguinte: órgão executivo rodoviário. Rodoviário é que cuida das rodovias. Olha, eu conheço dentro do Sistema Nacional de Trânsito poucos órgãos que lidam com rodovia. Eu conheço a PRF, que não é órgão executivo, é órgão fiscalizador. Então, se tivesse PRF aqui, até tem aqui, a Polícia Rodoviária Federal, eu já vou eliminar. Porque apesar dele cuidar das rodovias, no caso federais, né, ele não é órgão executivo, a PRF é órgão fiscalizador. Eu conheço o DENIT, que é esse aqui, ó o DENIT, Departamento Nacional de Infraestrutura e Transporte. O DENIT é órgão rodoviário, sim.
Só que ele é federal, ó, Departamento Nacional. Esse N aqui é de nacional. E aqui a questão está querendo saber do estado, estadual. Então o DENIT está fora. O DETRAN não é órgão rodoviário, o DETRAN é órgão executivo, mas não é rodoviário. O DETRAN não cuida de rodovia, né, gente? Então ele está fora. Sobrou para a gente o DR, que é o Departamento de Estradas de Rodagem dos Estados. Ó, estradas de rodagem. Estrada, rodovia, então ele é órgão rodoviário. Então são esses três: PRF, DR e DENIT. Porém, o DENIT é rodoviário, executivo rodoviário nacional e não estadual. A PRF é fiscalizador e o DR é o órgão que a questão está pedindo aqui. Letra B de bola, a resposta. E aí, tá gostando da aula? Eu sou o professor Ronaldo Cardoso e tenho o caminho das pedras para você chegar à sua aprovação da forma mais suave possível. Se você fizer exatamente o que eu te pedi, eu garanto que você passa. Clique aqui no primeiro link da descrição e vem ser aprovado com a gente. Sinalização viária. A placa TIT 01, essa aqui, indica o quê? Eu estou vendo aqui um casalzinho de mão dada, parece que estão dançando umas bandeirolas, tipo festa junina, não é? Pois é. Isso aqui significa o quê? Teatro, rodeio, local proibido para veículos. Já vou eliminar porque placa que proíbe são placas de regulamentação, aquelas que têm um formato circular com a taxa transversal. Elas proíbem. Nenhuma outra placa proíbe nada. Então já vou eliminar essa. Ou seria festas populares? Hein, gente? Rodeio também vou eliminar porque isso aqui não tem cara nenhuma de rodeio, né? Para ser rodeio teria que ser um touro com alguém sentado em cima dele, montado nesse touro. Teatro ou festas populares? Qual que você acha que encaixa melhor aqui? A do teatro tem aquelas máscarazinhas, né? Que são usadas muito em teatro, a representar teatro. Aqui, festas populares, D de dado a resposta. Questãozinha fácil aí também. Sinalização viária é o tema dessa questão. Ela pede o seguinte: diante da situação ilustrada abaixo, eu estou vendo aqui uma rua, onde tem um veículo amarelo representado pelo número 2, indo para a direita. E para a esquerda aqui, a gente tem um veículo laranja representado pelo número 1, que do lado dele tem duas placas de proibido estacionar. O que isso aqui quer dizer? Ó, diante dessa situação, quando todo veículo 1, que é o laranja aqui, ó, poderá o quê? O que ele poderá? Ele poderá parar para realizar operações de carga e descarga? Gente, operação de carga e descarga é considerada estacionamento. Então já começa errado. Se você está fazendo carga e descarga, é estacionamento. O Código de Trânsito diz que a operação de carga e descarga é estacionamento. E aqui não pode estacionar. Então está fora. Parar por cerca de 5 minutos, desde que o condutor permaneça no veículo. Veja bem, se você ficar 5 minutos ali, mesmo que estiver dentro do veículo, mesmo que ligue o pisca-alerta, mesmo que mantenha o veículo, o motor ligado, isso não é parar, isso é estacionar. Por quê? Porque é tempo demais. O parar, essa palavra aqui, parar, ela se restringe ao tempo necessário para embarcar ou desembarcar alguém. Entrou, saiu, tchau. Não pode ficar ali 5 minutos com o carro ligado dentro do carro achando que está estacionado. Isso é muito comum. Eu vejo muita fiscalização chegar no condutor e falar assim: moço, não pode ficar estacionado aí não. Eu falo: mas o carro está ligado aqui, eu estou dentro do carro, estou só esperando a minha esposa. Não importa, você não pode permanecer aí. Onde é proibido estacionar, você só pode encostar o veículo, desembarcar alguém e vazar. Não pode ficar ali. Ficar dentro do carro, com o carro ligado e com o pisca-alerta ligado, não justifica, você vai ser multado. Tá? Então aqui está errado. Parar pelo tempo estritamente necessário para que embarque e desembarque de passageiros. Embarcou ou desembarcou o passageiro e ó, vazou. Aí pode. Nessa área aqui você pode fazer isso. Parar por tempo indeterminado? Não. Está errado. Letra C é a resposta. Sinalização viária. A placa SAU 21, essa bonitinha aqui que tem um aviãozinho, ela sinaliza que há aviões voando em baixa altura. Veja bem, existe uma placa de advertência, aquela de cor amarela, que tem um aviãozinho dentro dela. Essa placa amarela com o aviãozinho dentro dela é que representa isso aqui, ó. Porque ela é uma placa de advertência, então ela está alertando os condutores, ó, se escutar algum barulho ou perceber algum avião voando em baixa altura, não precisa assustar não, tá? Aqui é normal, tem aeroporto nas proximidades, então há aviões voando em baixa altura.
Essa representação é da placa de advertência. Essa aqui não. Essa aqui não tem nada a ver com avisar que tem aviões voando a baixa altura. Então tá fora essa. Guardou? Aviões podem pousar na pista onde você está transitando. Gente, isso na norma de trânsito, na legislação de trânsito, não é permitido. Poderia até acontecer no caso de emergência, mas emergência não vai ser previamente sinalizado com placa. Emergência é um avião que deu uma pane, não teve aonde pousar, pousou na pista ali, correndo risco, inclusive, de pousar em cima de algum veículo, colidir com algum veículo. Então, isso é um caso totalmente excepcional, motivo de força maior. Não vai ter uma placa lá te alertando que ali... Absolutamente não, né, gente? Não faz o menor sentido. Existe um aeroporto nas proximidades? Opa! Essa aqui é uma placa de serviço auxiliar. O que é serviço auxiliar? São aquelas placas azuis que vêm nas margens das vias de trânsito rápido e rodovias, te avisando sobre serviço nas proximidades. Ó, tem borracharia, tem hotel, tem restaurante, tem banheiro, tem telefone público, tem aeroporto nas proximidades. Sacou? Essa aqui é a resposta. Serviços mecânicos em aviões são oferecidos ao longo da via. Imagina, como é que o avião vai pousar ali ao longo da via onde você está para receber esse serviço mecânico? Não faz sentido, né? Letra C, a resposta. Direção defensiva é o tema dessa questão. Entende-se por imprudência e negligência, respectivamente. Essa palavra respectivamente é uma palavra chatinha, pouca gente conhece e não sabe o que significa. Respectivamente significa na ordem em que foram expostos para você. Ó. Primeiro veio a imprudência, depois veio a negligência. E é exatamente desse jeito que eu tenho que encontrar aqui nas alternativas, beleza? Imprudência está relacionado a atos do motorista, enquanto a negligência está relacionado a fatores, circunstâncias perigosas que são ignoradas pelo motorista. Bora ver. Falhas mecânicas previsíveis. Isso não é imprudência, isso aqui é negligência. Tá? O veículo estava ali na iminência de dar um problema e o motorista ignorou. Ignorar uma falha mecânica é uma negligência. Alta velocidade é uma imprudência. Então está fora da ordem, tá vendo? Eu preciso primeiro da imprudência. Ó. Então aqui está fora. Falhas mecânicas previsíveis. De novo, dirigir com sono, imprudência. Falha mecânica previsível, negligência, está fora da ordem. Eu quero respectivamente, na ordem. Alta velocidade, opa, aí é imprudência. Desobedecer a sinalização, também é imprudência. Então as duas são imprudências, não serve como resposta. Alta velocidade, ok. Falta de manutenção no veículo, aí é negligência. Ficou certinho na ordem. Ó. Aqui é imprudência, e aqui é negligência. É isso que eu estava procurando. Então, letra D de dado a resposta. Direção defensiva é o que essa questão está pedindo, tá? Vamos ver o que ela fala. A velocidade que permite ao condutor reagir a tempo. Reagir. A tempo de evitar um sinistro. Sinistro é um acidente. Diante de um obstáculo, diante de um pedestre ou de outro veículo, é o quê? Velocidade que permite reagir a tempo para evitar acidente. No obstáculo, pedestre ou veículo. Seria a velocidade compatível com as características da via onde está circulando? Eu não diria nem só da via, mas circunstância geral, do trânsito também, de outras. Então essa aqui está meio certa. Vamos ver a letra B. Seria a máxima permitida para a via onde está circulando? A velocidade que permite ao condutor reagir a tempo para evitar um sinistro. Seria a máxima permitida para a via onde está circulando? É aquela, assim, o Detran, às vezes, ele não ajuda, né? Se você está dentro da velocidade máxima permitida, significa que você está numa velocidade compatível, né? Mas nem sempre. Eu devo considerar que realmente nem sempre. Às vezes, às vezes, num determinado trecho, a velocidade máxima é 60 por hora, mas isso em condições normais. Em alguns horários do dia, pode ser que aquele trecho receba um fluxo maior de ciclistas ou de pessoas, talvez crianças saindo de uma escola. Então, não é a máxima permitida para a via que vai ser a mais adequada para aquela circunstância, né? Ficou aquele negócio assim meio certo também, sabe? Vamos deixar ela aqui como meio certa também. Depois a gente analisa, a gente vai na A ou na B.
Máxima de 80 km por hora, de acordo com a legislação de trânsito. Mas aqui não falou que tipo de via, como é que você vai saber que a máxima é 80? Não, isso aqui está taxando 80. Imagina estar na frente de uma escola, vai passar 80 por hora, não faz sentido. A mesma regra aplica para de baixo aqui. Ó. Se você não sabe o tipo de via, como é que você pode garantir que 30 vai ser a mais adequada? E aqui ainda tem um qualquer, né? Qualquer é uma casca de banana. Quem estuda com a gente sabe que onde tem casca de banana é 90% de chance da alternativa ser falsa. Então já vou eliminar ela. Fiquei entre A ou B. Qual que você marcaria? Compatível com as características da via onde está circulando? Eu só fiquei em dúvida, cara, por causa disso aqui. Eu fiquei em dúvida, não. Eu sei a resposta, né? Mas, eu estou analisando com você para criar essa dúvida na sua cabeça, porque aqui disse via. Se fosse com as características do local, que aí envolve trânsito, envolve tempo, o clima que eu falo, está chovendo, envolve a via. Então o Detran pecou aqui. Ou a máxima permitida para a via, entre andar no limite da máxima permitida para a via, ou então aquela compatível com as circunstâncias do local, a mais segura pela direção defensiva é a letra A. Pode ir nessa resposta aí. Tá? Questãozinha assim, pegadinha, né? Para tentar aqui te confundir entre A e B. Mas você já sabe agora que a resposta é A. Para ver e ser visto nas diferentes situações de trânsito, o condutor deve manter as janelas do veículo sempre abertas. Sempre é casca de banana. Se é casca de banana, é 90% de chance da alternativa ser falsa. Ligar a luz da placa traseira, para ver e ser visto. Se eu ligar a luz da placa traseira, eu não vou nem dizer que eu vou ser visto, a placa do meu carro vai ser vista, né? Mas eu vou conseguir ver alguma coisa ligando a luz da placa traseira? Não, né? Então não faz muito sentido, não. Letra C, manter acesas as luzes externas do veículo e usar o farol baixo desde o pôr do sol até o amanhecer. Parece que está tudo ok aqui. Vamos ver a letra D. Acionar no período noturno as luzes de emergências, conhecido como pisca-alerta. Então quer dizer que quando tiver à noite, eu vou ficar andando com o pisca-alerta ligado? Não, né, gente? Letra D está fora. C é a resposta. Direção defensiva. Em uma curva, a diminuição brusca da velocidade, diminuiu a velocidade, reduziu a velocidade. Provoca transferência de massa. Você já ouviu falar de transferência de massa quando a gente estava treinando lá, estudando o conteúdo? O que é transferência de massa? É quando sobrecarrega o eixo dianteiro ou sobrecarrega o eixo traseiro. Essa massa vamos entender como peso. Freou, diminuiu a velocidade, o peso é projetado para frente. Então sobrecarrega o eixo dianteiro. Acelerou, o peso é projetado para trás. Então sobrecarrega o eixo traseiro. Pensou nisso? Beleza. Fazendo com que o eixo dianteiro fique mais, diminuição da velocidade, ainda mais uma diminuição brusca, faz o eixo da frente ficar sobrecarregado. Se você tiver dúvida na hora da prova, entender isso, imagine que você está na garupa de uma motocicleta. Se o piloto da motocicleta reduz a velocidade da moto, freando ali ou reduzindo a marcha bruscamente, você é projetado para frente ou para trás? Você que está na garupa. Se ele reduz, freia de uma vez, você é projetado para frente, né? E se ele acelera de uma vez, você é projetado para trás. Se não estiver segurando bem, até cai, né? Então é isso que você tem que pensar. Reduziu bruscamente a velocidade, o peso, a massa é transferida para frente. Então vamos lá? Fazendo com que o eixo dianteiro fique mais pesado do que o de trás. Exatamente, o peso vai todo para frente, o eixo dianteiro fica mais pesado. Então aqui está ok. Aqui na letra C também fala que ele vai ficar mais pesado que o de trás, então tá ok. A letra B fala que vai ficar mais leve, não é, então já elimino. E a letra D também fala que vai ficar mais leve, então eu já elimino. Sacou? Esse é o primeiro passo. Só com esse entendimento, eu já consegui eliminar duas alternativas. Só usando o exemplo aí de você na garupa da moto, sacou? Agora vamos lá. Se o eixo da frente, o eixo dianteiro, ficou mais pesado do que o de trás, esse veículo vai desgarrar a traseira ou a frente? Ele sempre vai desgarrar o eixo que está mais leve. Se o da frente ficou mais pesado, ele vai desgarrar a traseira. Então aqui está certinho, ele sempre vai desgarrar o eixo que está mais leve. Sacou isso? Anotou? Letra A é a resposta. Essa é a partezinha chata da matéria de direção defensiva,
Mas se você assistir essa questão aqui umas 2, 3 vezes com calma, pensando o que eu estou falando e anotando, você não vai errar esse tipo de questão em prova, que parece difícil, mas com um pouquinho de tranquilidade a gente consegue acertar e um ponto garantido na prova, né?